Oi, o vídeo de hoje é sobre Número Zero, do Umberto Eco. Bom, Umberto Eco é bastante conhecido, né? Ele é um escritor italiano, ele também é filósofo, é medievalista, é semiólogo, é bibliófilo, né? Um grande colecionador de livros, e ele tem vários textos muito conhecidos na área de estética, filosofia, literatura, cultura de massa, né, e tem até um pouquinho aqui a ver com esse livro. E ele é romancista, né? Ele é o autor do maravilhoso, incrível, sensacional O Nome da Rosa. Aqui em casa tem bastante livros do Eco, né? A gente tem o Apocalípticos Integrados, tem o Obra Aberta, tem o História da Feiura, História da Beleza, Arte, Beleza, Estética Essencial, alguma coisa assim. E eu agora estou tentando me aventurar pelos romances dele, né? Eu li O Nome da Rosa, eu tenho Cemitério de Praga, que é um livro que eu comecei a ler, mas não consegui terminar. E agora eu terminei mais um, que é o Número Zero. Bom, o Número Zero, comparado com O Nome da Rosa, é um livro bem menos ambicioso, eu achei, né? Tanto do ponto de vista da escrita quanto do tamanho, ele é um livro menor. E ele é um livro com uma escrita bem direta, bem fluida, você lê num instante. Eu li a metade do livro num dia, assim, que foi mais de 100 páginas. Então, pra quem tem vontade de conhecer o Eco, é uma dica. E esse livro vai falar de quê? Bom, ele vai falar de jornalismo difamatório, basicamente. O livro se passa na década de 90, em 92. E ele é narrado em primeira pessoa pelo Colonna, que é um ghostwriter. Ele é meio que um loser, assim, um fracassado, que faz uns trabalhinhos aqui e ali relacionados à escrita. E ele vai ser contratado por um editor chamado Cimei para escrever uma biografia. E essa biografia vai ter a ver com o Cimei enquanto editor de um jornal, mas esse jornal ainda não existe. Esse jornal vai chamar o Amanhã, e ele é um jornal criado, ele na verdade é um jornal planejado, né, porque ele não chega a existir, que é um jornal para meio que difamar, né? Tem um comendador chamado Vimercati, e ele já é muito poderoso, já tem muito dinheiro, mas ele tá querendo entrar nos grupinhos de elite aí que são mais poderosos que ele, tanto do ponto de vista do poder quanto do ponto de vista do poder aquisitivo. E o Vimercati, então, quer criar esse diário, onde ele vai meio que difamar as pessoas que interessam a ele para fazer chantagem. Então, se ele tentar entrar nesses grupos mais restritos e não conseguir, ele usa o seu jornalzinho. Essa história, ela foi inspirada no caso de um jornalista chamado Carmine Pecorelli. Eu escrevi aqui, tive que dar uma pesquisada, porque tem muita referência aqui a fatos recentes, assim, das últimas décadas na Itália. E esse jornalista, ele foi assassinado, né? Ele criou, de fato, um semanário que ele mandava para um grupo seleto, incomodou as pessoas erradas e acabou sendo assassinado. O jornal, ironicamente, se chama Amanhã, né? O Amanhã. Não é por acaso, assim, aqui a gente tem uma crítica grande do Eco, já que o Amanhã é esse jornal corrupto, mentiroso e difamatório. Então, toda uma desilusão e um pessimismo com o Amanhã. E esse livro é um livro todo sarcástico, né? Ele é bem cheio de críticas e ele tem passagens ótimas, porque, na verdade, o Amanhã desse livro é hoje, né? Então, já que esse livro se passa em 92. Então, tem uma série de alfinetadas aqui, depois eu vou dar uma lidinha em algumas delas. Bom, o Colonna, então, ele, além de escrever a biografia do Cimei, né, que é esse editor que foi contratado pelo Vimercati, ele vai ajudar o Cimei com o jornal, porque até para ter material para escrever a tal da biografia, o Colonna tem que estar meio que inserido ali na realidade do jornal. Mas é uma biografia mentirosa, assim, o Cimei já diz para ele o que ele tem que escrever na biografia, né? Qual é o direcionamento dessa biografia, do mesmo modo que o jornal é um jornal corrupto, a biografia vai ser uma biografia mentirosa. E então o Cimei reúne uma série de jornalistas e eles estão fazendo os números zero, que são edições de teste, né, pra ver se vai dar certo, né, pra ver com que cara vai ficar o jornal. Então eles têm a ideia de fazer 12 números zeros,
para mostrar qual vai ser a cara do jornal. Que é um jornal que mente, é um jornal tendencioso, é um jornal que subestima a inteligência do leitor, né? Tem toda uma tendência aqui que é desenvolvida e que é orientada pelo Cirnei de como deve ser o amanhã. Bom, esse livro envolve uma série de teorias conspiratórias e fatos que de fato aconteceram. Um desses fatos é a Operation Gladio, ou Operação Gladio, que foi a formação de uma estrutura paramilitar em toda a Europa, mas ela teve esse nome Operação Gladio na Itália, e ela visava impedir a invasão russa. O problema é que especula-se que pessoas integrantes da Operação Gladio se envolveram numa série de outras questões políticas, de outros atentados, de outras que eram manipuladas, enfim, que não acabou quando devia, entendeu? Continuou atuando de forma assim meio subrepetícia. Outra questão discutida é a da loja maçônica Propaganda 2, que também teria muitos membros infiltrados numa série de instituições governamentais e ministérios, enfim, e eles teriam muita influência, né? Inclusive eram considerados uma espécie de segundo governo, assim, de governo extraoficial. Mas ela teria sido depois desbaratada por uma operação chamada, se não me engano, Mãos Limpas, né? Que foi uma tentativa de moralizar a política da Itália, que não deu muita coisa, porque se eu não estou enganada, depois dessa operação Mãos Limpas, eles tiveram Berlusconi, né? Então não melhorou tanto. Bom, o livro, ele tem uma parte inicial e uma parte final narrada em primeira pessoa, que tem até a fonte diferente, que é quando o Colonna, né, esse ghostwriter, ele vai dizer que ele acha que está sendo perseguido. E tem a ver com uma situação do jornal. Né? E essa situação tem especificamente a ver com um dos jornalistas, que é o jornalista que pesca a questão lá da teoria conspiratória e que ele tá pensando em investigar isso, em colocar no livro. Eu tô aqui folheando porque eu tô tentando achar o nome desse jornalista, que eu já esqueci. Mas então como esse jornalista tinha dividido com o Colonna a tal da história, o Colonna acha que tem gente Bragadócio, é o nome do jornalista. Então ele acha que tem gente já tomando conta dele. Então essa parte inicial, essa parte final tem a ver com isso. E o grosso do livro é uma espécie de diário, em que ele vai contando o cotidiano aqui né, ele tem com essas datas, vai contando então o cotidiano desse jornal, né? Dessa redação de um jornal que ainda nem saiu. Bom, eu não achei o livro tão sensacional assim como eu queria. Ele de fato tem passagens ótimas, mas esse é aquele tipo de livro assim que meio que começa do nada e vai a lugar algum. Eu ouço muito pessoal falando isso, é um pouco o caso aqui. Eu não costumo ter implicância com esse tipo de livro. O problema é que, por envolver mistério, perseguição e teorias conspiratórias, eu esperava um ápice mais emocionante, e não tem. Fiquei carente disso. O livro, na verdade, fica nas suspeitas, né? Então, assim, de fato acontece uma coisa que reforça a suspeita, mas ela não chega a confirmar. Ela só reforça, né? Só fortalece essa suspeita e pronto. Não se resolvem as coisas. E então eu achei o livro um pouco morno, assim, eu fiquei esperando mais. Acho que ele me criou uma expectativa muito grande que não foi atendida. Mas o livro é bem escrito. Na verdade, eu acho que o livro ele é coerente. Ele me deu essa frustração, mas eu não acho que ele seja de todo falho no seu projeto. Então até por isso que eu tô fazendo a resenha. Mas eu fiquei, sim, sentindo um pouco de falta de um pouco mais de emoção nesse livro. Eu falei pra vocês que o ECO tem essa pesquisa extensa na área de cultura de massa, e ele vai botar um pouco isso no livro, né? O Colonna se refere muito por citações, ele diz que isso é um defeito dele, que quando ele tenta escrever um livro ele não consegue ser original, ele sempre recorre a citações para descrever as coisas ou para fazer comparações.
E várias dessas citações têm a ver com cultura de massa. E o Eco também tem um livro que chama Vertigem das Listas, onde ele vai analisar e comentar a obsessão humana pela categorização das coisas, né? Por fazer mesmo listas. E um dos personagens aqui, eu não sei se é não tenho certeza, mas em pelo menos 3 ocasiões tem descrições excessivas de coisas aqui. Se eu não tô enganada, as 3 pessoas que fazem isso, aliás, as 3 ocasiões em que ocorre isso são Bragadócio, esse jornalista que tá lá investigando a questão da teoria conspiratória. Então ele começa a falar de um caso. Ah não, uma delas eu lembrei que não é o Bragadossi, mas enfim, é um outro personagem. Mas eles ficam falando longamente, fazendo uma longa lista, uma longa enumeração de fatos, uma longa enumeração de coisas, que você fica assim, gente, é sério isso? Então eu lembrei um pouco desse livro do Eco, e em certa medida lembra até um pouco o Borges, né? O Borges também gostava de fazer essas categorizações, essas listas em certos contos dele. Mas é um pouco extenuante, assim. Teve lista que eu falei, ai, sério, vou passar, porque eram imensas, assim, eram exageradas. Além de humor, ironia e sarcasmo, o livro também tem algumas referências literárias, então achei interessante. É difícil pensar em Eco sem referência literária, né? Tem referência à cultura de maneira geral. Eu vou ler uns trechinhos aqui do livro que eu achei mais irreverentes, tá? Pra vocês verem como o livro tem ótimas passagens, apesar, né, dessa minha frustração. Os perdedores, assim como os autodidatas, sempre têm conhecimentos mais vastos que os vencedores. E quem quiser vencer deverá saber uma única coisa, e não perder tempo sabendo todas. O prazer da erudição é reservado aos perdedores. Quanto mais coisas uma pessoa sabe, menos coisas deram certo para ela. Curioso, né? Num outro momento ele vai dizer: a história dos celulares não pode durar, rebateu Cimei. Primeiro, custa uma nota, e são poucos os que podem se dar a esse luxo. Segundo, as pessoas daqui a pouco vão descobrir que não é indispensável ficar telefonando para todo mundo a toda hora. Vão sentir falta da conversa pessoal, cara a cara, e no fim do mês vão perceber que a conta do telefone atingiu picos insustentáveis. É uma moda destinada a desaparecer no espaço de 1 ano, no máximo 2. Por enquanto, o celular é útil só para os adúlteros, para poderem ter seus casos sem usar o telefone de casa, e talvez para os encanadores, que podem ser chamados a qualquer momento, enquanto estão circulando. Para ninguém mais. Portanto, o nosso público, que em sua maioria não tem celular, não se interessaria pela matéria, e para os poucos que têm celular, ela não ia cheirar nem feder. Aliás, iam nos considerar snobs, radicais chiques. Não sabe de nada esse editor, né? Tá aí prevendo a morte dos celulares, né? Tá completamente enganado sobre o hoje. Bom, é isso. Número 0 é um livro de leitura bem rápida e fluida, com bons momentos de humor e de sarcasmo. E tem uma teoria mirabolante, assim. Ele é divertido de ler, mas não vai ter nenhum ápice, né? Nem grandes emoções, não. Tá bom? É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Boas leituras e até o próximo. Tchau!